Fala galera, sejam bem-vindos ao Luta News. Hoje vamos falar sobre Tom Aspinall exige luta contra Jon Jones ou vai seguir em frente. Daniel Cormier afirma que José Aldo mereceu tratamento especial de Dana White. Equipe de Khabib recusa a exigência de Jack Della Maddalena para enfrentar Islam Makhachev. Então bora de notícias. Antes de tudo, não esquece de deixar seu like, vamos lá. Tom Aspinall está mais frustrado com a situação envolvendo Jon Jones do que muitos fãs do UFC. O campeão interino dos pesos pesados tem buscado uma chance de unificar o título dos pesados contra Jones. Após o bicampeão destruir Stipe Miocic em novembro no UFC 309, a luta ainda parece estar longe de ser concretizada, mesmo 7 meses depois. Em uma entrevista no High Performance Podcast, Aspinall foi questionado sobre o que ele poderia fazer para que a luta acontecesse. Abre aspas. Eu pessoalmente não posso fazer nada. Eu só acho que depende do dinheiro do lado dele. Eu lutaria sempre, em qualquer lugar que ele queira. Mas acho que é uma questão de dinheiro. Eu só acho que nessa fase da carreira dele, ele teve uma carreira incrível, mas ele tem, sei lá, 37, 38 anos. E além disso, ele já tem muitos quilômetros rodados. Então ele tem bastante dano no corpo, já tomou muitos golpes na cabeça. E não estou dizendo isso de forma negativa, é a realidade. E tenho certeza de que Jon Jones está ciente disso. Após a vitória de Jones sobre Miocic, o futuro do campeão ficou em aberto, com a possibilidade de ele se aposentar ou lutar contra Aspinall. Mas claro, pelo preço certo. Aspinall entende o desejo de Jones de garantir um grande pagamento no fim de sua carreira, mas já está ficando cansado de esperar pela confirmação da luta, e das constantes perguntas sobre o assunto, abre aspas. Quando você coloca ele contra um cara como eu, e não estou tentando me gabar, mas, se você olhar as estatísticas, sou literalmente o cara mais perigoso do UFC. Quando você coloca ele contra alguém da minha estatura que tem essas credenciais nessa fase da carreira, eu acho que Jon é um cara inteligente e percebe isso, então ele quer ser bem compensado financeiramente por isso. Estou bem cansado dessa conversa sobre Jones. Já deu. Ou nós vamos lutar, ou eu vou seguir em frente com outra coisa. Finalizou o inglês. E vocês o que acham? Bom, vamos ver como o UFC vai lidar com isso. O correto é destituir Jon Jones e fazer a categoria andar. Creio que o correto é um ultimato. Ou luta ou adeus. E vocês o que acham? Deixem nos comentários e se não for inscrito, dá aquela moral. Seguimos agora com um tributo emocionante feito por Daniel Cormier a um dos maiores ídolos do MMA, José Aldo. Mesmo sem ser a luta principal ou co-principal do UFC 315, a lenda do peso-pena José Aldo conseguiu roubar a cena. E por que não? A caminhada final do Rei do Rio até o octógono marcou o encerramento de uma carreira incrível no MMA, que durou mais de 2 décadas. Em que provavelmente foi sua última luta, Aldo enfrentou o canadense Ayman Zahabi. Embora o combate tenha sido disputado, o desfecho não favoreceu o ex-campeão. Após 3 rounds intensos de sangue, suor e coração, Aldo perdeu nas cartas dos juízes. Mas não foi a vitória de Zahabi que virou assunto. Foi a saída silenciosa e emocionante de José Aldo que tocou a todos. Parece que foi ontem quando o brasileiro reinava absoluto no WEC. Ele foi o 4º e último campeão peso-pena antes da fusão da promoção com o UFC, uma mudança que o coroou como o primeiro campeão peso-pena do UFC. Ao longo de seus reinados, Júnior defendeu seu cinturão 9 vezes, um recorde que ficou intacto até Conor McGregor derrubar esse império. Agora, com José Aldo se afastando das competições, o veterano do UFC e comentarista Daniel Cormier fez questão de prestar sua homenagem. Em um vídeo gravado no Bell Center em Montreal para seu canal no YouTube, DCI refletiu sobre o legado de Aldo, e como o CEO do UFC, Dana White, teve um papel fundamental nessa jornada. Enquanto elogiava Aldo como um dos maiores da história do esporte, Cormier disse, abre aspas, quando José Aldo chegou ao UFC e o tornaram o primeiro campeão peso-pena do mundo, simplesmente parecia certo. Se havia alguém que merecia ganhar um cinturão quando chegou, esse alguém era José Aldo. Ele seguiu defendendo o cinturão tantas vezes. Desde a perda de peso nesta semana, até a luta onde ele ficou tão fatigado, ele mesmo disse que não tem mais forças para continuar, parecia que aquela era a última vez que ouviríamos Run This Town e veríamos o grande José Aldo caminhando até o octógono. Ao longo de sua carreira histórica, José Aldo deixou sua marca tanto na divisão dos penas quanto na dos galos. Embora seu reinado no peso-pena seja icônico, ele conseguiu criar uma forte presença também no peso galo, já nos anos finais de sua jornada no MMA. E essa não é a primeira vez que Júnior anuncia sua aposentadoria.
Em 2022, ele pendurou as luvas pela primeira vez, e de maneira simbólica, no dia do nascimento de seu filho. Naquela época, Aldo ainda tinha um combate restante em seu contrato com o UFC, mas em 2024, sem conseguir se afastar completamente, ele fez seu retorno e enfrentou Jonathan Martinez em um duelo no peso galo. Agora, após retornar à divisão onde tudo começou, José Aldo parece ter se despedido de vez do peso pena, a divisão que ele dominou com uma autoridade imbatível. Agora que o Rei do Rio está deixando o octógono novamente, os fãs se perguntam: o que vem por aí para o brasileiro? Qual será o próximo passo para José Aldo após sua aposentadoria do MMA? José Aldo deixou claro que sua aposentadoria é definitiva, sem volta, sem se ou mas. Desde que perdeu seu título dos penas para Conor McGregor em 2015, a carreira de Aldo nunca mais foi a mesma do período entre 2005 e 2014, quando ele conquistou 9 defesas de título, sendo 7 delas no UFC. Apesar de alguns altos e baixos nos últimos anos, o brasileiro migrou para o peso galo, mas nunca conseguiu replicar o sucesso que teve no peso pena. Em sua última luta contra o canadense Zahabi no UFC 315, José Aldo tomou a decisão de retirar suas luvas pela última vez, sinalizando o fim de sua carreira extraordinária. Após o combate, Aldo usou suas redes sociais para oficializar sua aposentadoria, compartilhando a seguinte mensagem, abre aspas: nos últimos anos reacendi o sonho de me tornar campeão novamente. Treinei como sempre, dei mais do que nunca, mas enquanto cortava peso, algo dentro de mim disse, você não precisa fazer isso mais. E eu ouvi. É hora de seguir em frente, viver para minha esposa, para meus filhos, celebrar a história que escrevi com cada batalha, cada cinturão conquistado com sangue e fé, ele escreveu. Obrigado, Dana White e Lorenzo Fertitta. Obrigado ao UFC. E acima de tudo, obrigado meus fãs. E o que você acha do legado incrível de José Aldo? Você acha que algum dos novos talentos do MMA pode superar o legado que ele construiu na história do UFC? Deixe suas opiniões nos comentários abaixo. Agora vamos falar sobre o impasse que surgiu após o UFC 315 entre Jack Della Maddalena e a equipe de Islam Makhachev. Após o desfecho do UFC 315 no Bell Center em Montreal, a sensação austríaca Jack Della Maddalena causou um grande alvoroço na divisão dos meio-médios. Aproveitando ao máximo sua primeira chance de disputar um título, o nativo de Perth, de 28 anos, não desperdiçou a oportunidade que Dana White e companhia lhe deram, de maneira espetacular. Com uma performance clínica de striking, Della Maddalena não apenas destronou Belal Muhammad, mas o deixou visivelmente abatido, marcando uma declaração definitiva de seu crescimento rumo ao topo. Com a vitória nas costas, Jack Della Maddalena não perdeu tempo e já fez seu pedido. Com Islam Makhachev de olho na mudança para os 77 quilos, o recém-coroado campeão lançou um desafio ousado. Durante uma ligação com Dana White e o matchmaker do UFC Hunter Campbell, ele questionou, abre aspas, Makhachev vem na sequência, certo? Em Perth? Ao que White respondeu de forma tranquilizadora, vamos resolver isso. Embora o UFC ainda não tenha oficializado nada, o treinador de longa data de Makhachev, Javier Mendes, demonstrou hesitação quanto a uma condição importante, a luta ocorrer em solo australiano. Em conversa com o Submission Radio, Mendes expressou suas preocupações sobre o desgaste das longas viagens, seja da Rússia ou de Dubai, enfatizando o impacto que isso pode ter sobre os lutadores e suas equipes. Não é um não, disse Mendes de forma direta, quando o apresentador apontou que o tempo de viagem até a Austrália poderia ser de cerca de 34 horas e meia. O apresentador então brincou, abre aspas, isso seria um voo de primeira classe muito agradável para toda a equipe, não é? Já tendo viajado para a Austrália com Makhachev para o UFC 294 em 2023, Mendes está bem ciente do peso dessa jornada. Ele respondeu, abre aspas, quem se importa se eles decidirem que teremos que fazer isso? Eu quero dizer, é o que é. Mas, sabe, vamos torcer para que o número 1 do mundo tenha a decisão, porque se isso for o que nos oferecerem, ele ainda é o número 1, e não sabemos o que está acontecendo. E você, acha que essa luta deveria acontecer em Perth, na Austrália, ou o daguestanês merece um território neutro? Quero saber sua opinião, comenta aí embaixo. E se você chegou até aqui, aproveita para se inscrever no canal se ainda não é inscrito. E claro, já comenta aí embaixo, qual dessas lutas você mais quer ver acontecer? A aposentadoria de Aldo foi no momento certo? E o que esperar de Makhachev na nova categoria? Valeu por acompanhar até o final. Até a próxima, aqui no Luta News.